O microfone tá mudo. Foi bom porque eu achei que tinha um pouco a ver com o que a gente estava falando esses dias, né? Uhum. Sobre o desenvolvimento, né, da alma, sobre sacrifício para a alma se desenvolver na divina vontade, para se desenvolver tem que compreender. Então, acho que foi bom. E foi assim, aleatório, né? E é incrível, né? Como, acho tão incrível como vai encaixando, porque foi bem aleatório. Foi. Então é Jesus mesmo, sem dúvida. Sem dúvida. Então vamos dar início. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e dai-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, por todos e por cada pecado. Eu venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Então vamos dar início a mais um vídeo de equipe, né? Com luzes. E hoje eu convidei a Andresa para poder estar partilhando. E para a gente poder aprender mais sobre a divina vontade, né? Conforme Jesus for nos dando as luzes do trecho de hoje. Você quer se apresentar mais, Andresa? Pois essa live de equipes, né, é tão bom, porque é luzes cada vez mais, né? Nunca é demais fazer as lives. Nunca é demais, sempre é luz. E é como ele está falando no trecho de hoje, tem que conhecê-la, né, para se desenvolver. Conhecê-la, compreendê-la e amá-la. Então, quanto mais a gente lê, estuda, medita, né, mais a gente vai crescendo, se expandindo, né. E é isso, como ela falou, meu nome é Andresa, e sou de Natal e a gente vai hoje meditar o trecho do volume 17. Tô falando da Bahia, gente. Meu Deus. Duas nordestinas. É. Então, o trecho de hoje é do volume 17, capítulo 50. E o título fala: As cruzes abrem as portas a novas manifestações, a lições mais secretas, aos dons maiores. Para viver na divina vontade, a alma deve fazer o sacrifício total de tudo, mas tudo estará em compreendê-la, conhecê-la e amá-la. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus, todo amor e ternura veio à minha pobre alma. Primeiro se pôs junto a mim e me olhava fixamente, como se me quisesse dizer muitas coisas. Mas queria ampliar minha inteligência, porque era incapaz de poder receber e compreender o que ele queria me dizer. Depois se estendeu sobre toda a minha pessoa e me escondia dentro dele. Cobria o meu rosto com o seu, as minhas mãos, os meus pés com os seus. Parecia-me que tudo estava
atento a cobrir-me e a esconder-me toda nele, a fim de que nada mais aparecesse de mim. Oh, como me sentia feliz, escondida e coberta toda por Jesus. E eu não via mais que outro Jesus. Todo o resto tinha desaparecido. As alegrias, a felicidade de sua amável presença, como por encanto, tinham todas voltado a reviver em meu pobre coração. A dor havia desaparecido de mim. Não lembrava mais de sua privação, que me havia custado penas mortais. Oh, como é fácil esquecer tudo estando com Jesus! Agora, depois de ter me mantido por algum tempo toda coberta e escondida nele, tanto que eu acreditava que não me deixaria mais, ouvia-o chamar os anjos, os santos, para que viessem ver o que fazia comigo e o modo como me tinha coberto sob sua adorável pessoa. Logo me participou suas penas, e eu tudo deixava fazer. E se bem me sentia triturada por essas penas, me sentia feliz e sentia as alegrias que contém o querer divino, quando a alma se abandona nele, mesmo sofrendo. Então, depois que me fez sofrer, me disse: Minha filha, minha vontade quer sempre mais dar-se a ti, e para dar-se mais, quer fazer-se compreender mais, e para fazer mais estável, mais seguro e mais apreciável que te manifesta, dá-te novas penas, para te dispores principalmente e preparar em ti o vazio onde depositar as suas verdades. Quer o nobre cortejo da dor para estar segura da alma e poder se fiar dela. É sempre a dor, as cruzes, as que abrem as portas a novas manifestações, a lições mais secretas, aos dons maiores que quero depor em ti, porque se a alma resiste minha vontade penante, dolorida, se fará capaz de receber minha vontade felicitante e adquirirá o ouvido para entender as novas lições de minha vontade. A dor lhe fará adquirir a linguagem celestial, de maneira que saiba repetir as novas lições aprendidas. Quando ouvi isto, disse-lhe: Meu Jesus e minha vida, me parece que se necessita completo sacrifício para fazer sua vontade viver nela. À primeira vista parece nada, mas depois na prática parece difícil. Esse não ter nem sequer nas coisas santas, no mesmo bem, nem sequer um respiro de vontade própria, a natureza humana parece demasiado doloroso. Por isso, jamais poderão as almas chegar a viver no teu querer com o total sacrifício de tudo? E Jesus acrescentou: Minha filha, tudo está em compreender o grande bem que lhes vem com fazer minha vontade. Compreender quem é esta vontade que quer este sacrifício e como esta vontade suprema não se adapta a ser entremeada e a conviver com uma vontade baixa, pequena e finita. Ela quer tornar eternos, infinitos e divinos os atos da alma que quer viver em minha vontade. E como pode fazer isto se ela quer pôr o alento da vontade humana, ainda que fossem coisas santas, como você diz? Mas é sempre uma vontade finita, e então não seria mais uma realidade viver em minha vontade, mas um modo de dizer: em troca, o ofício de minha vontade é domínio total,
E é justo que o pequeno átomo da vontade humana fique conquistado e perca seu campo de ação em minha vontade. O que diria se uma pequena lâmpada, um fósforo, uma faísca de fogo quisesse pôr-se no sol para fazer seu caminho e formar nele seu campo de luz, de ação no centro do sol? Se o sol tivesse razão, ficaria indignado, e sua luz e seu calor aniquilaria a pequena lâmpada, aquele fósforo, aquela faísca. E você, a primeira, zombaria deles, condenando sua imprudência de querer fazer seu campo de ação na luz do sol. Tal é o alento da vontade humana, mesmo no bem. Na minha, por isso está atenta que em nada a tua tenha vida. E toda te cobri e escondi em mim, a fim de que não tenha mais olhos que para olhar só minha vontade, para dar-lhe livre campo de ação em tua alma. Mas o difícil estará em compreender o viver em meu querer, não no sacrificar-se, porque quando tiverem entendido o grande bem que lhes vem, que de pobres serão ricos, de escravos de vis paixões serão livres e dominantes, de servos senhores, de infelizes felizes, e até nas penas desta pobre vida, e que conheçam todos os bens que há em meu querer, o sacrifício total de tudo para eles será uma honra, será desejado, querido e suspirado. Eis porque te incito tanto a manifestar o que te digo a respeito da minha vontade, porque tudo estará em conhecê-la, compreendê-la e amá-la. E eu, meu Jesus, se tanto amas e queres que esta tua vontade seja conhecida, a fim de que tenha seu campo de ação divino nas almas, manifesta tu mesmo às almas suas verdades, e o grande bem que contém tua vontade, e o grande bem que elas receberão. Tua palavra direta contém uma força mágica, um ímã potente, a virtude da potência criadora. Oh, como é difícil não se render ao doce encanto de tua palavra divina. Por isso, dito diretamente por ti, todos se renderão. E Jesus, minha filha, é o meu costume, a ordem da minha eterna sabedoria, manifestar as minhas maiores obras primeiro a uma só alma, concentrar nela todo o bem que a minha obra contém, encará-la de ti a ti como se nenhuma outra existisse. Quando tudo fiz, de modo que posso dizer que minha obra completei de todo nela, tanto que nada lhe deve faltar, então a faço correr, como em um vasto mar, em favor das demais criaturas. Isto fiz com minha celestial mãe. Primeiro tratei com ela, a ti e por ti, a obra da redenção. Nenhuma das demais criaturas sabia nada. Ela se dispôs a todos os sacrifícios, a todos os preparativos necessários para me fazer descer do céu à terra. Fez tudo como se ela fosse a única redimida. Mas depois que me fez sair à luz, de maneira que todos podiam ver-me e tomar os bens da redenção, dei-me a todos, desde que me quisessem receber. Assim será de minha vontade. Quando tudo o tenha completado em ti, de modo que minha vontade triunfará sobre ti e tu sobre ela, então, como água, correrá a bem de todos. Mas é necessário formar a primeira alma para ter as segundas. Então, aí termina o trecho. Incrível, né? Meu Deus, Jesus sempre surpreende a gente, né? Não tem para onde correr. É muito grande, assim, o que Jesus tem a nos comunicar, né? E o texto também é muito grande.
Então, vamos do começo, né, Andresa? Então, Jesus começa, aliás, deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu achei legal aqui no início, que você queria compreender, e nesse texto me fez compreender. Esse, quando a gente fala, ai meu Deus, para me compreender a ti, para me fazer esse sacrifício, esse negócio de expandir, expandir, você me queria entender o que era esse expandir, como é que era. Nem que eu pensava que expandir, sei lá, fazia alguma coisa, não sei, algo Sim. assim, tipo assim, como é que eu posso dizer? Ai, vou dizer esse nome que me vê assim, mas não é mais porque me vê agora. Tipo uma mágica, expande, faz um milagre, tipo assim, na cabeça da gente. E agora eu entendi o que é esse expandir, que é, é ele mesmo, ele, vamos dizer assim, ele se deita em nós, né, na nossa alma. Então, assim, eu entendi assim, que a vida dele, ele expande com ele mesmo, ele deita na alma, tipo assim, e toma o espaço. O expandir é ele colocar a vida dele em nós. E aí vai expandir, porque a gente, ele falou, a gente é finito. A gente é pequeno, então tem que ter uma vida infinita, né? Uma expansão de vida infinita ali. Então ele mesmo nos expande, ele tira, retira aquilo que é nosso e coloca ele, né? Chega, isso que eu achei interessante aqui. Eu disse, Uhum. então expandir agora, eu sei que ela disse, né, que ele foi tomando todos os espaços, né? Porque para entender, ele tem que realmente nos expandir. Então, como é que porque a gente é finito, é pequeno. Então, como é que ele se expandir? É ele colocando a vida dele, ele mesmo. Sabe? Eu sempre fiquei querendo entender o que era isso expandir. Aí esse texto agora me fez compreender. Eu achei muito legal, muito legal. E é como a Aline costuma dizer, né? É um milagre, né? A gente poder ter os conhecimentos e viver, né, esses conhecimentos da divina vontade. Poder acreditar mesmo, né, no que Jesus está falando. Acreditar nisso, né? Que ele fala, né, aqui que ele ficou sobre a Luísa, né? A Luísa disse que ela se via como outro Jesus, né? É muito forte isso. É É muito forte. justamente, é o expandir, né? O É. expandir é a vida dele. Então ela se viu, né? Um outro Jesus, porque é ele, tipo assim, ele deitou nela e tomou Uhum. os espaços, né? E então ela só viu ele ali, achei bem legal. Isso que eu entendi, o expandir. Nossa, é muito, muito interessante essa informação que Jesus vem trazer. Porque a gente é muito pequeno mesmo, né? Nós somos muito pequenos. E de repente, Deus nos concede, né, a própria cabeça dele para a gente pensar, a própria inteligência dele para a gente compreender, né, o que de fato é essa sabedoria, né, que encerra a vontade divina dele. Porque ele age conforme essa santa sabedoria, né? E a vontade divina segue a ordem. É a ordem que ele pensou para as coisas, né? Que é essa ordem de tudo no amor. E era algo que o homem não compreendia, né? Antes do livro do céu, o homem não compreendia a fundo aquilo que Deus queria. Então eu estava até meditando ontem isso com Jesus, essa realidade, tipo assim, os apóstolos, eles não tinham ainda a capacidade, né? Porque Jesus ainda não tinha se revelado, e até mesmo porque, se a gente parar para pensar, os apóstolos, eles eram homens muito rudes, né? Assim, eles vinham lá do Antigo Testamento, e as pessoas do Antigo Testamento tinham muita dificuldade para caminhar com Deus. Então, eles não tinham vida espiritual, como, de certa forma, a gente consegue ter hoje, né? Pelo reino da redenção, a gente consegue ter vida espiritual, né? Por meio dos sacramentos, por meio das orações, do texto, a gente consegue ter vida espiritual. Mas os apóstolos, eles não tinham antes de Jesus, né? Então, Jesus, ele veio trazer essa novidade da redenção, que já era algo muito grande para eles assimilarem. Porque ninguém esperava que Deus fosse descer do céu. Muito bem, Deus tinha falado, mas eles não entendiam, eles liam e não entendiam isso.
né? Então, eles não esperavam que o próprio Deus fosse descer do céu e fosse morrer crucificado, né? Era uma informação muito grande para eles assimilarem isso, né? Então, Jesus nem podia tocar nesse assunto, né, de divina vontade, de aprofundar esses conhecimentos com eles. Então, por isso que eles imitavam de forma exterior, né, as virtudes de forma exterior. Aí era o que eu estava meditando ontem com Jesus, né? Então, eles imitavam a humildade, né? Imitavam o jeito de falar de Jesus, mas não compreendiam o que estava no interior de Jesus. Eles não tinham essa abertura ainda. E é tão grande esse mistério que, de fato, nossa cabeça humana não consegue, né, penetrar nisso. A gente precisa do próprio Jesus para poder expandir a nossa inteligência com a dele, né? Para a gente poder entender o que é isso, que vida interior que é essa que Jesus tinha, que a Nossa Senhora tinha, né? Que atos são esses que Deus pensou para nós, para que realizássemos atos infinitos, né? Como ele diz aqui, não atos finitos, porque com a nossa vontade humana a gente só consegue fazer atos, como é que eu posso dizer assim, limitados, né? Dentro do nosso contexto humano, dentro do nosso círculozinho, dentro do nosso campo de visão. Então, o bem que eu faço é um bem que está dentro do meu campo de visão, né? Eu vou lá, boto água pro cachorro, né? E é Ele, isso tipo que eu assim, faço. tá limitado naquele, assim, tanto no espaço como no tempo, vamos dizer assim. Não é como a divina vontade que você é passado, presente e futuro, né? Mas é ir no tempo, né? Tanto que ele fala dos santos, né? Que ele fazia era o bem que é produzido, né? Que ele fala era para aquele tempo que eles viviam e tudo mais, não é? É diferente, né? É Uhum, limitado também no tempo. sim, isso, exatamente. Então, eu vou lá colocar água pro cachorro, eu tô fazendo aquele ato só naquele momento ali mesmo, né? Quando eu faço com a minha vontade humana. Com a vontade divina, não. A gente tem consciência de que nós estamos fazendo junto com o próprio Deus e que aquele bem que Deus está fazendo através de nós, né, na verdade, tem uma dimensão muito maior que nós não estamos enxergando, porque Deus está botando água para o cachorro, mas Ele está, ao mesmo tempo, dando o alimento, dando a vida a todas as criaturas. Então, é muito grande, né? Por isso que fala também no livro do céu, né? Que é como se a gente fosse, assim, pequenos deuses, né? Tipo assim, porque a gente pega essa ação de Deus e, na verdade, Jesus, né? Se restringe na nossa vida pequena, né? E ele vem atuar, né? Com esses atos divinos na nossa vida cotidiana, cotidianamente, né? Então, a gente começa a entender de forma mais profunda, né? O que verdadeiramente Deus quer. Por isso que a gente diz, né, que é a divina vontade a chave. Então, tipo assim, nesse exemplo, né, da humildade. A humildade. Ontem eu estava meditando com Jesus nisso. A humildade, ela é uma profunda verdade que a gente tem sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o próximo e sobre a realidade que estamos inseridos. Então, conforme a verdade, eu ajo, né? Eu tomo a iniciativa conforme a verdade que está regindo a minha vida. Só que aí tem pessoas que acham assim que a humildade são atos exteriores, né? Tipo, eu falar manso, eu abaixar a cabeça para as pessoas. Pensa que a humildade são atos exteriores, não entende profundamente essa informação, né? Aí a divina vontade vem nos mostrar
que o que Deus realmente espera de nós é que a gente possa agir conforme a verdade que Ele nos dá, conforme a verdade em que estamos inseridos. Então, o nosso olhar, ele muda, a gente começa a enxergar diferente as coisas, né? É o que ele está falando no texto, que ele disse que tem que estar no sacrifício, né? Assim, essa mudança que acontece, não é o sacrifício, que é muito fácil fazer sacrifício, Deus dizendo aqui no texto. Mas é em compreender, que é o que você está falando, que a verdadeira humildade é você conhecer, saber quem é Deus. Que é tanto ele fala, você tem que conhecer quem é essa vontade, o bem que ela produz, realmente conhecer quem é você, então é o conhecimento, né? É o compreender quem é ela e quem é você. Quem é Deus e quem é você. E é isso que vai fazer. Que é muito fácil, dizendo, fazer sacrifício. Fácil. Agora, o que tem que acontecer é a compreensão. O tudo, nessa vida, o tudo está em compreendê-la. Conhecê-la e amá-la, que ele fala aqui, né? É exatamente o que você está falando, sobre a humildade. A Luísa, ela é fogo, né? Ela diz assim, ô Jesus, quem é que vai viver esse sacrifício todo de entregar a vontade? Eita, Luísa, engraçada. Ela fala, né, assim, porque ela pensa, ô Jesus, a vontade humana não pode respirar nem fazendo as coisas boas, né, nem fazendo as coisas santas. Então ela fica intrigada, né, com Jesus. Ela diz, quem é que vai aceitar isso, né, Jesus? Quem é que vai viver isso? E às vezes a gente fica pensando também, né, Andresa? Quem é que vai aceitar viver assim? Mas Jesus dá uma resposta para ela que é muito grande, né? Ele diz assim que quando se compreender o que é viver na vontade divina, né, a criatura ela não vai sentir o peso de dar a sua vontade. Então, É isso que o difícil não é o sacrifício, é isso que ele está dizendo, né? Mas aí é você compreender, o importante é você compreendê-la. O tudo está em compreender e conhecer ela. Porque aí não vai ser mais difícil fazer sacrifício, não, quando você compreende ela. Então você não isso. sente o peso né? Ali do que você tem que abrir mão, vamos dizer assim, da situação, você não vai sentir peso, porque você sabe, tem conhecimento, consciência do bem que é aquilo, para quê, daquilo. Então, você vai estar feliz, né, com alegria fazendo aquilo, né? E Isso. não vai ser uma dor para você, muito pelo contrário. Então, E, tudo está em compreender. e é interessante que até naquele, eu acho que foi naquele trecho da live, porque às vezes eu me confundo com os trechos, mas que Jesus estava falando assim, Andresa, vê se você lembra. Ele diz assim que ele facilita para que a alma possa fazer o que ele quer, né? Ele diz, meu Deus, eu achei tão incrível, porque assim, na divina vontade, a gente não sente assim esse peso, né? Esse pesar. Nossa, eu estou fazendo um sacrifício tão grande por Deus, eu estou fazendo um jejum tão grande por Deus. Ai, que sacrifício que eu estou fazendo e não sei o quê. A gente não sente isso. É algo natural da nossa vida, esse se doar para Deus. É o normal, é o natural da nossa vida, né? E é por isso, porque a gente tem o conhecimento. É o conhecimento, é o compreender, é o amar que nos faz, né, perder totalmente esse peso. Jesus estava me explicando um dia desse, inclusive, que o amor divino ele tem essa característica que ele ama tanto o bem que ele está produzindo que ele não sente pesar, que ele não sente peso, entendeu? Isso é característica do amor divino. Então, uma pessoa que, eu tô fazendo um sacrifício por você, isso é muito doloroso para mim, né? Eu tô aqui, Andresa, nessa hora acordei cedo, que sacrifício que eu tô fazendo por Jesus, eu amo Jesus demais,
não sei o quê. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, é o contrário. Quem ama sabe tanto que o amado é digno de receber que simplesmente não mede esforços, né? Não mede esforços. Isso, o conhecimento muda tudo, né? Como muda a cabeça da gente quando a gente compreende. Porque é que você está falando, ele facilita, né? As pessoas quando não compreendem, por isso que é muito importante o conhecer a Deus verdadeiramente, porque acaba se tornando um peso, é pesado para elas, por não compreender. Então é difícil, muitas vezes as pessoas não querem se aproximar de Deus, porque ele vai, na cabeça delas, ele vai exigir muito. É muito difícil É ali verdade. fazer o que Deus quer, ter uma vida com Deus. Então, ela sente tipo um receio, justamente pela ignorância, por não conhecer a Ele. Então, na Uhum. cabeça delas, né, e ela acha que é a vontade de Deus que é pesada. Mas o que faz o peso é a nossa vontade que deixa as coisas Isso. pesadas. Mas pela falta de compreensão, elas entendem o contrário, né? A vontade de Deus é muito pesada para viver. É muito difícil viver, né? Mas quando a gente entra nela, né? Nessa Uhum. vontade, aí é totalmente o oposto. Realmente facilita a vontade de Deus, tira todo esse peso, porque o que era pesado era a vontade humana. A nossa vontade é que pesa, né? Que dificulta as coisas. E realmente tudo se torna leve, né? Por esse conhecimento, não é peso nenhum mesmo. Muito pelo contrário, a gente fica feliz em fazer, né? É Uhum. muito engraçado. Não é pesado mesmo. Talvez você, como mãe, já tenha vivido uma experiência assim, né? De você precisar humanamente fazer um sacrifício pelos seus filhos, mas aquilo não te pesar, não ser um peso para você, né? Não ser um fardo. E o que a gente mais vê hoje em dia na internet são as mães reclamando, né? Tipo assim, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Você já escutou esse discurso assim? É porque elas estão tão apegadas à vontade humana delas, elas estão tão apegadas, né? A si mesmas, ao seu próprio conforto. Meu Deus do céu! Que elas não saem de si. Elas não saem de si. Elas não têm essa visão, assim, né, de que elas estão doando para outro ser humano, né, aquilo que elas são, o tempo delas, a atenção delas, elas estão doando para outro ser humano e isso é muito grande. É muito grande, a gente, né, precisa perpetuar, né, a vida humana, permitir que outros seres humanos se desenvolvam, assim como a gente se desenvolveu um dia, como alguém precisou fazer sacrifício por nós. E como é difícil, né, para algumas pessoas entender isso. Entender, então é um peso para elas. Cuidar de outro ser humano é um peso, é pesado, porque elas não querem se doar, elas não querem, né, ver outro ser humano prosperar, né, fazer o bem assim de forma gratuita, né? Elas ainda têm muito amor próprio, tá muito apegada à vontade humana. Eu tava vendo isso, né? Assim, eu vendo esses dias, Jesus me mostrando muitos vídeos, assim, somente ontem, muito vídeo de mãe matando o filho, filha de 5 anos, né? Uma mãe junto com a madrasta, planejar para matar um menino de 5 anos, uma mãe matando um bebê envenenado de 9 meses, e aí a gente vê, né, aí os filhos novos de 9, 12 anos, matando os pais, pai matando filho, esposa. Ai, eu fiquei assim, Senhor. Mas é isso que você está falando, né? É essa incompreensão que a vontade humana não entende, a pessoa não entende. Como ela não vê o bem ali visivelmente, o bem para si, que bem, não estou ganhando nada com isso. Então, a vontade humana tem isso, né? Então, está sendo um prejuízo para mim. Ela não vê o Uhum. valor, não vê um bem ali, porque o outro que está ganhando na visão dela, ela não está ganhando, né? Nossa. Então, quer se livrar daquilo, está sendo um peso para mim, né? Está sendo um peso, esse negócio de doação não tem valor nenhum.
cuidar do outro não tem valor nesse ver, estão se livrando. Quero me livrar desse peso, esse negócio de doar, eu quero cuidar de mim, né? Que eu acho que na cabeça deles pensa assim, não sei. E é muito complicado. Eu disse, Senhor do céu, eu disse, meu Deus, foi tanto vídeo ontem vindo assim, era enxurrada, assim, era um atrás do outro, assim, vendo sobre isso. E eu disse, meu Deus do céu. Então é como você está falando. Realmente as pessoas não veem valor em amar, em se doar, em cuidar do outro, porque eu não estou ganhando. O que tá? Eu não estou vendo nada para mim aqui. Só o outro está ganhando. Então está sendo pesado para mim esse negócio de sacrifício, sacrificar. E aí, assim, a vontade humana é individualista, né? Se eu não ganhar, não vale a pena. Se não tiver algum retorno para mim, não vale a pena fazer isso. Não vale a pena ser mãe, não vale a pena estar nessa família, não vale a pena ter esse marido, essa esposa. E aí, né, quer se livrar, né? É difícil, né? Complicadíssimo. Eu vi uma senhora que tinha uma mãe que estava falando isso, né? Ah, porque eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Aí tinha outra senhora que tinha criado muito mais filho do que essa outra aí, que só tinha um filho, e estava reclamando. Aí a senhorinha, ela falou bem assim, eu amo meus filhos, eu amo ser mãe. Ela é bem simplesinha, sabe, Andresa? E dava pra ver assim, como ela era muito mais feliz do que a outra. É porque, né, as pessoas não têm essa compreensão mais, né? A compreensão mínima de Deus, essas pessoas não têm mais, né? O mínimo que era para elas saberem de Deus, elas não têm. Então é muito complicado. Então, Deus nos criou para que nós tivéssemos uma inteligência, um conhecimento, né, das coisas e que a nossa vontade ficasse submetida a esse conhecimento, né? Por isso que Jesus ele nos explica tanta coisa, ele fala que é importante a gente conhecer, a gente compreender, porque a nossa vontade ela é moderada pela nossa inteligência. À medida que compreendemos, à medida que nós entendemos, então vamos penetrando nisso, no conhecimento do bem que estamos produzindo, no valor do nosso sacrifício, vamos dizer assim, né? E isso não passa a nos doer mais, não passa a nos custar mais, né? Porque é isso, o ser humano, ele foi criado para que ele pudesse viver com um sentido maior em cada obrar dele, né? Então, quando nós assumimos isso de verdade, não nos pesa, e aí que tá, né? Porque na divina vontade, nós assumimos o próprio Deus, né? É o pensamento de Deus, é o amor de Deus, é o sentimento de Deus. Então nós passamos a fazer numa dimensão divina, né? Por isso que a gente não sente o peso mais, né? Meu Deus do céu, se fosse antes de eu conhecer a divina vontade, seria um peso enorme eu ter que acordar tão cedo para poder gravar. Seria um peso enorme para mim, né? Acho que eu não ia aguentar muito tempo não, viu? Mas eu não Eu faço também, com a minha viu? Eu vontade. também, viu? Eu nunca fui boa desse negócio de cedo, de acordar cedo. Nossa, era um peso pra mim. Era realmente um peso pra mim. Mas a gente não faz com a nossa vontade, né? E a gente conhece, a gente sabe por que que a gente tá aqui. A importância que é estar aqui, que é divulgar esses escritos, como Jesus fala para ela também, né? Que é para ela, ele fala para Luísa, que é para ela manifestar, né, o que ele ensina para ela sobre a divina vontade, né? E eu estava imaginando ontem, né, assim, como era difícil para Luísa manifestar o que Jesus falava para ela, porque ela sabia assim da novidade que era. Então, às vezes, eu fico pensando assim, que a Luísa devia ficar na cabeça dela, meu Deus, as pessoas vão achar que eu tô maluca, que eu tô inventando isso.
Eu acho que ela ficava assim, né? Porque é muito novo o que Jesus está trazendo, não é brincadeira. A gente fica tão habituado a essas luzes, né, Andresa, que a gente não tem noção, assim, do quão é novo, do quão as outras pessoas estão vivendo nesse peso mesmo, né, nesse sacrifício de não conhecer a vontade de Deus, de não compreender o porquê que elas estão fazendo isso, porquê que elas estão fazendo aquilo, de viver de uma forma finita, né? Então, assim, com a vontade delas, fazendo com a vontade delas as coisas, então as outras pessoas estão vivendo assim, sem esses conhecimentos, né? E quando a gente vê em outros ambientes, né, que as pessoas não conhecem a divina vontade, em outros ambientes da igreja, é que a gente percebe, né, isso, que a gente percebe isso, meu Deus, as pessoas não entendem, né, nem metade, assim, do que é a divina vontade, do que Deus queria de fato, né, da vontade de Deus. Elas não entendem quase nada, né, estão vivendo. Ela vê a gente como doido mesmo, viu? Muitas coisas que a gente for falar, se a gente for falar, a gente vai dizer que então tá doido, que a gente tá dizendo. É, É como a gente tava falando lá na live, né? Se a gente for falar que os castigos é Deus, é a vontade de Deus, você tá doido, Deus vai querer que castigue, que alguém morra, que alguém sofra isso, você tá doido, não sei o que, não xingar a gente realmente, pela falta de compreensão, né? é, Realmente, exatamente. Exatamente, né? Eu tava. Faz tempo já, na verdade, isso, mas que um padre tava dizendo isso, né? Que tipo, Deus não manda castigo. Ele tava falando daquela tragédia lá do Rio Grande do Sul, né? Aí ele tava dizendo que era absurdo que as pessoas ficavam dizendo que Deus que tinha mandado castigo, né? Para aquelas pessoas. Aí o padre dizendo que não, que Deus não manda castigo e não sei o quê. Eu disse, Aí eu fiquei pensando com Jesus, né? Eu disse, algo que é tão simples para a gente, né? Da divina vontade, esse conhecimento é bem simples de entender, né? Mas o padre ainda não entende isso. O padre ainda não entende. E as pessoas tampouco. E eu acho muito mais desesperador pensar assim, que tipo, não foi Deus que mandou. Tipo assim, como assim tem alguma coisa no mundo que Deus não controla? Meu Deus, que horror, que coisa terrível, né? é que não vê, né, que esse amor de Deus, como é um sofrimento, Deus vai causar sofrimento, então eu não vejo isso como amor, né? E aí, é o que ele está dizendo aqui, né? Para ser apreciado, para te manifestar uma verdade, eu tenho que te dar penas. Você tem que fazer sacrifício, passar por sofrimento, né? Então a cruz, ela nos comunica, né? Nos revela a verdade, né? Do que está acontecendo. Ele quer mostrar a verdade, né? Da situação da sua alma, do caminho que você está correndo. Então é o que ele fala aqui, ó. É, para, peraí, mas, deixa eu ver, vamos início aqui, é melhor, peraí. Minha filha, minha vontade quer sempre mais dar-se a ti, e para dar-se mais, quer fazer-se compreender mais, e para fazer mais estável, mais seguro e mais apreciável que te manifesta, dar-te novas penas para te dispor. Então, né, então ele envia essas penas para dispor as almas a receber para esse vazio, formar esse vazio, né? Realmente esvaziar, ver, nossa, olha só o que eu estou fazendo da minha vida, né? Realmente esvaziar, né? Realmente se sacrificar, largar a mão disso. Então, preparar em ti o vazio onde depositar suas verdades. Então, esvaziar, né, de sua vontade humana, daquilo que você está fazendo, e depositar e abrir ali campo para as verdades de Deus na alma. Então é para isso, né? Então é amor, né? Deus está realmente é um aviso, é um alerta de Deus, né? A justiça, o sofrimento, as humilhações, é tudo um alerta para mostrar a verdade, para manifestar a verdade. Então ele precisa disso, né? Que a gente faça sacrifício, penas, realmente.
para dispor a alma justamente para ele deitar na alma, expandir, para ele colocar a vida dele, ele lá, ele tem que preparar esse vazio, realmente a alma tem que pôr para fora tudo aquilo que é dela, né, para poder receber e para essa vida desenvolver na alma. E ela conhecer essas verdades, compreender, entender que a justiça de Deus é amor. Então, é isso que precisa ser entendido, mas só olha a casca, né? Da justiça de Deus, não vê o que está por dentro, que é amor, mas vê ali a casca, é dor. Deus é amor, ele não vai causar dor em ninguém. Ele não quer humilhar ninguém, não quer que ninguém, sei lá, sofra um acidente, não quer que ninguém aí perca a casa aí por causa de uma chuva. Então vê a casca, né? Vê a dor, vê o feio ali, vamos dizer, o que está por fora, né? Mas não vê o que está por dentro, né? É como você falou lá dos apóstolos, né? Só viu o que estava fora, mas não compreendia os motivos, né? De Jesus, de cada coisa que ele fazia. Não tinha ainda essa compreensão. Então, e aí é importante até o que ele fala, que eu acho que é mais no final do trecho, que ela fala assim, por que você não fala para cada um as verdades, porque só a verdade, né, é poderosa, é potente, né, fala para cada um, né, então imagina só, o trabalho não queria ser para cada um, ele ter que manifestar essas verdades, e ir para cada um e fazer o processo que ele fez nela, então assim, seria difícil, né, seria difícil, então tem essa questão do testemunho, do exemplo, você viu que os apóstolos começou a conhecer a Jesus, né, com Nossa Senhora, então ela foi falando mais sobre ele, tendo aquele testemunho de vida mesmo, né? Então ele depositou tudo nela, os conhecimentos da redenção, e ela, ali a gente viu que ela desenvolveu ali a igreja, né? E foi ensinando tudo lá no início. Então é assim, então a gente vê com cada místico, né, falar da misericórdia dele, então ele depositou lá, falando sobre a misericórdia dele lá para Faustina. E é mais fácil de compreender quando uma pessoa vive, porque tem aquela verdade, né, que ela tá ali fazendo conhecer, e tem o testemunho da vida, né? Então facilita. Então a gente vê o testemunho, alguém viveu isso, então é mais fácil, né? Realmente de vir os próximos, né? E aí eu achei bem interessante isso também que ele falou acho que foi no final aqui do texto que tem que ter essa vida, porque senão, se não tiver o testemunho, essa vida, ele fala, vai ser só um modo de dizer. Mas fica só na palavra, tem que ter a vida, tem que ter uma vida prática, senão vai ser só teoria. Então, assim mesmo também, para ser conhecida, para as pessoas quererem, não é só teoria, tem que ter uma vida. E aí fica mais fácil de expandir quando tem vidas, pessoas vivendo, né? Testemunho. Incrível. E eu observava uma coisa interessante no livro do céu, é que tem como ler o livro do céu de uma forma superficial, né? E eu fico observando assim, tipo, Jesus falava em parábola. Ele falava em parábola porque ele queria que o ser humano se interessasse, se esforçasse um pouco para tentar entender o que Deus, né, o que ele estava dizendo, o que Deus estava dizendo por meio daquela parábola, né? Então, da mesma forma, no livro do céu, Jesus ele espera que a criatura tenha esse interesse real para ele poder se manifestar essas verdades, né? Então, tem pessoas que leem o livro do céu de uma forma superficial, tipo, lê, sei lá, por curiosidade, lê assim, sem atenção, né? Como se fosse mais um livro qualquer, né? E assim, lê até pior do que se lesse um livro espiritual de verdade, né? Porque uma pessoa que tem boa intenção que vai ler um livro espiritual, ela lê com uma certa atenção, né? E tem gente que nem isso, não coloca nem a atenção mínima ali para o livro do céu. E Deus não se revela para essas pessoas. Isso que é interessante. Porque querem trazer a bagagem, né, já do que
bagagens humanas e encaixar nessas verdades e acaba não compreendendo e até ficando confuso, né? Porque realmente não se dispõe, realmente não deixa lá, não deixa lá fora, como a Aline fala, né? Deixa tudo lá, no canto, numa gaveta, porque senão você não vai. Se quiser encaixar, né, o seu modo de pensar, aquilo, né, pensamento, uma coisa de fora que você tem, assim, de conhecimento, vai ficar confuso, né? Você não vai compreender, então tem que deixar tudo fora, né, para poder compreender o que ele está falando. Não pode ser cheio de si, né? Senão fica igual aqueles fariseus. Eles sabiam tanto, e não sabiam de nada no fim das contas, né? Eles ignoravam totalmente Jesus, ignoravam totalmente o que Jesus falava, porque eles pensavam que já sabiam de tudo, que eram bem maior do que Jesus. E não é assim, não é dessa forma. Então, eu estava lembrando disso. Aí nessa parte, né, que Jesus fala do sofrimento para poder dispor, eu lembrava de como Jesus trabalha em nós, assim, esse desprendimento que é pra gente, que vai viver na divina vontade, não ter mais aquele interesse que a gente tinha antes pela vida da terra, né? A gente acaba perdendo mesmo, assim, o interesse, que é para que a gente viva só pela divina vontade, só para a divina vontade, né? Como a gente falava na live também, né? Então, o acordar é porque a divina vontade está chamando, né? Se a gente come é porque a divina vontade quer que a gente coma. Se a gente trabalha é porque a divina vontade quer que a gente trabalhe. A gente não tem mais os interesses que a gente tinha antes. Então, o sofrimento forma esse vazio, esse desprendimento. A gente vai se desprendendo, né? À medida que Jesus manda cruzes, manda sofrimentos, a gente vai desprendendo do nosso próprio agir, da nossa própria vontade, à medida que Jesus manda sofrimento, que Jesus vai convencendo a gente, né, de que não dá certo, agir pela sua vontade não dá certo. E a gente vai assimilando isso, né, por meio desse sofrimento, dessas purificações que ele vai mandando, dessas cruzes, dessa dor, né? Sim, sim. E aí ele fala, né, do que você está falando, que quando a gente precisa compreender, fazer esse sacrifício, porque realmente as pessoas ela têm uma na vontade de manter uma compreensão do que é essa vida aqui muito individual, né? E aí a gente passa a compreender na divina vontade, a gente assim desapega, é engraçado porque a gente desapega com os conhecimentos, né, dessa vida. E a gente, vamos dizer assim, vive essa vida, vamos dizer assim, apega nessa vida de uma maneira divina, né? E aí, nossa, de ficar feliz mesmo de estar aqui fazendo todas as coisas, porque para fazer a vontade de Deus, né? Ali para tomar vida essa divina vontade e corresponder à divina vontade. Então, vamos dizer, a gente ama essa vida para fazer a vontade de Deus, já não é por causa, né, de vontade própria. E aí, ele fala que quando a gente compreende para que a gente está aqui, para que a gente existe, para que essa vida, o propósito, que aí ele fala aqui, que ó, mais o difícil estará em compreender o viver em meu querer, não no sacrificar-se, porque quando tiver entendido o grande bem que lhe vem, então o bem que você, o que é o bem de você estar aqui, qual é o propósito de você estar aqui, né? Aí que de pobres serão ricos, de escravos, vis paixões serão livres e dominantes. Então, esse desapego, né, que estava cheio de paixões apegada a este mundo, né, já muda, né, já tem domínio sobre tudo isso, né, que aquilo que a gente tinha, quis a gente deixar se levar pela vida, né, já tem domínio. Aí de servos senhores infelizes, né, cheio de preocupações, né, de perturbações,
E aí ele fala aqui, felizes, né? E até nas penas desta pobre vida. Uhum. Então, e que conheçam todos os bens que há em meu querer, né? O bem que é, né? Que essa pobre vida era um peso, né? Vida miserável, tipo assim, né? Que a pessoa reclama, né? Porque não entende, né? O bem dessa vida. Então, quando a gente compreende, e aí a gente vê o bem que é o querer dele, do querer dele, o porquê, né, de ser mãe, para quê, o bem da, né, da família, o bem de ter aquele filho, né, que ele ali te deu aquele filho, e tudo, né, o bem que é o querer dele em todas as coisas, a gente vai compreendendo, né. E é muito legal como muda, né, meu Deus do céu, é muito demais a cabeça da gente. E Eu acho de muito. ser pobre, de uma vida miserável, a gente passa a ser rico, como Jesus fala, né? Porque a gente sente já que a gente tem tudo que a gente precisa, né? A gente não sente mais o vazio que a gente sentia antes. Nossa, eu ainda não sou feliz, ainda falta alguma coisa. Aí, tipo assim, a gente ficava apegado, né? Colocava nossa esperança de felicidade, de contentamento, ou nas pessoas, ou nas coisas, né? Que estavam ao nosso redor. E E aí, quando a gente descobre esse tesouro que é a divina vontade, ela já dispõe tudo que a gente precisa, né, para estarmos em paz, para estarmos nessa felicidade de viver em Deus. Então, a gente se sente já feliz, né? A gente já se sente contente com a nossa vida, do jeito que ela é, sem precisar acrescentar, né? Sem precisar ou tirar alguma coisa. A gente já fica contente, né? Porque a gente compreende a riqueza que Deus tira da nossa vida, né? Que a nossa vida tem um sentido maior. A gente compreende isso porque as outras pessoas elas têm uma vida infértil e elas veem a infertilidade da vida delas. E isso causa essa frustração, essa tristeza, né? E aí, né, Jesus nos dá essa consciência viva de que a nossa vida tem um sentido em Deus, né? Tem um valor, né? Porque, assim, na vontade humana até elas entendem o valor da vida delas, até entendem, né? Mas, assim, é um valor muito desordenado. Só eu aqui, é eu que importa, né? Então, aí Jesus, assim, expande, assim, tira tudo isso, né? E a gente entende esse valor é muito maior, essa vida nossa, né? Tem valor e, assim, é grande, é muito além do que a gente pensa, né? E a gente pensa muito pequeno, né? Muito pequeno. Então, é a minha vida que importa, eu é que importa, né? Os outros, e aí muda isso, né? E aí já fica o oposto, é o contrário. Enquanto a nossa vida é valiosa de modo, assim, né, universal, né? Eu ia falar alguma coisa e esqueci, Andresa, acredita? Eu esqueci o que era. Ai, meu Deus. Jesus compara a vontade humana como se fosse uma lâmpada, um fósforo, uma faísca dentro do sol, né? Dentro do sol. Isso, eu achei isso interessante, porque é isso que as pessoas fazem. Quer encaixar o jeito dela, a vontade dela, ali dentro do sol, né? Então ela quer colocar as suas coisas ali dentro, né? Então imagina, por isso que você vai rir, vai achar que povo doido é esse. Acha que as coisas delas têm valor, né? E quer colocar as suas coisas ali e que Deus aceite do modo dela, do jeito dela de pensar, a vontade dela. Ela acha que ela, né, em si mesma tem algum valor, né? Mas o valor da nossa vida é em Deus, né? Sem Ele, né, fica perdido. Então, elas querem encaixar, né? Para elas tem, assim, é valioso em si mesmo o pensamento delas. Ah, nossa, eu sei o que eu estou pensando, que eu sei, eu tenho a razão,
eu sei o que é melhor para mim, e quer encaixar isso, né, dentro do sol, como ele estava falando, né? O fósforo, a lâmpada, quer encaixar, né? Dentro do sol, é o oposto, né? Então, que doideira é essa aí, né? Que doideira é essa? Não tem como, não tem como. Então, eu acho que quando a gente começa a viver assim, quando a gente começa a descobrir a divina vontade, a gente sofre muito por causa disso, né, Andresa? Porque a gente quer colocar as nossas coisas dentro do sol. Ai, Jesus não aceita a gente ficar colocando as coisas dentro do sol, né? E aí a gente sofre. Então, e eu pensava também, voltando para essa parte do sofrimento, né? Que é importante a gente sofrer para a gente provar para Deus que realmente é o que a gente quer. A gente quer a divina vontade. Mesmo eu estando sofrendo, Senhor, mas eu fico aqui, eu permaneço, não vou desistir. É importante para Deus poder doar esse dom, porque ele precisa ver a firmeza na criatura, de que realmente é isso que a criatura quer, né? Então, por isso que ele diz que para ele manifestar grandes coisas, ele precisa ver que a alma está sofrendo, porque mostra que a alma está disposta mesmo a amar a Deus naquela situação, independentemente do que aconteça. Mostra realmente assim que ela ama mais a Deus do que a ela mesma. Porque mesmo estando sofrendo, né? Ela tem que querer, né? É por isso que no início Luísa fala, me expanda, quero ter como me expanda, né? Pedindo para expandir. Então, ela tem que querer, né? Essa disposição para ele expandir, para ele botar a vida dele, né? Então, realmente, a alma tem que se dispor, tem que se esvaziar, tem que fazer todo esse processo mesmo para ele poder expandir a nossa alma com sua vida, né? Meu Deus, isso aqui ficou tão gravado. Agora esse negócio de expansão aqui. Agora eu sei, ficou assim, abriu assim a cabeça. Esse negócio de expansão ficou bem forte na minha cabeça, porque já fazia um tempo que eu queria compreender isso já. O que é esse expandir, expandir, expandir? Achei bem legal mesmo. Mas é lógico, né? Quando a gente compreende isso, nossa, é bem lógico esse expandir. Porque a gente é finito, como é que a gente vai expandir isso mesmo? Tem que ser ele, né? Ele mesmo, a vida dele para expandir a nossa alma. É ele que expande com a vida dele, né? É bem lógico mesmo. Olha como Legal, a né? gente é pequeno. É um exemplo aí, né? De como a nossa cabeça é pequena. E a gente fica querendo entender, né, assim, tipo assim, é isso que ele tá falando, né? O fósforo querendo se encaixar e não encaixa mesmo. É o contrário. É, então é isso, a gente nunca mais volta a ser o mesmo. Depois que a gente entra na divina vontade, a gente vai compreendendo cada vez mais, a gente nunca mais volta a ser o mesmo. Agir da forma que a gente agia antes, né? É muito diferente, assim. Ver se Jesus dá um exemplo pra gente, né? Do que é esse fósforo. Como era que a gente agia antes. Que mesmo que fosse algo bom, aparentemente, para nós, mas que atrapalhava a divina vontade, né? No que é divino. Sei, Jesus. Pois é, cadê? Eu tô virando aqui no exemplo. Andresa sabe. Deixa eu ver um exemplo. Eu acho que, assim, pensando assim também nessa questão da mãe, né? Com o filho, a gente tem muito disso, né? De querer controlar as coisas e fazer do nosso jeito, né? De ir ali. Tipo assim, eu antes, eu tinha muito disso de colocar meu filho numa bolha, assim, de super proteção e de ficar ali querendo evitar todas as coisas, querer controlar, né? E querer fazer do meu jeito, né? E aí foi um problemão. Nessas atitudes foi um problemão, porque eu queria foi até quando ele estava tendo uns problemas na escola por causa de um aluno lá. E aí, o que que eu fiz na minha atitude lá de super proteção? E eu fiz ele passar quase um mês sem ir para a escola. Porque eu tinha medo. Eu não queria Uhum. fazer ele, né, tipo assim, passar por situações por causa do menino lá. E eu queria controlar essa situação.
de fazer do meu jeito. E ela estava até prejudicando ele, assim, inconsciente prejudicando ele, né? Ia ser um problemão, porque até lá a escola ia se acabar acionando se passasse mais tempo o conselho tutelar. Então, olha, o problema que a gente achando que é uma coisa assim, que tão bem que a gente está fazendo, né? É. E a gente não pode impedir do nosso filho viver as situações, né? Uhum. Para ele entender, ele precisa passar pelas coisas. E não é botando numa bolha que vai resolver. Então, eu acho que viver esse exemplo assim, né? A gente quer encaixar nosso pensamento, nossas coisas ali em Deus, e aí não é assim, né? E aí a gente vai Uhum. abrindo mão, quando a gente vai cumprir abrindo mão, desse modo de dizer, né? Largar não abrindo mão, mas deixando nas mãos de Deus, e a gente vai ali compreendendo o que Deus quer em cada coisa, né? Não vai querendo controlar, né? Sair brigando com todo mundo e não, mas procurar compreender, né? E não ficar colocando no agulha e evitar que os filhos viva, que faça as coisas e que passe pelas coisas que não vai adiantar. Como é que eles vão aprender? Como é que eles vão crescer, desenvolver? Se não passar, né, por todo esse processo, assim também a gente. A gente precisa passar por todo esse processo, né? A gente viu o processo que a gente passa para chegar até aqui, né? Agora com o livro do céu. E mesmo com o livro do céu, a gente ainda não deixa de passar, né? Por todo esse processo, né? A gente vê. Eles não podem ter que ir. Jesus não evita as coisas. Certas coisas a gente tem que passar. Para poder conhecer as verdades, a gente precisa passar pelas situações, né? E não podemos estar escondendo, se escondendo, né? Me veio assim esse exemplo. Uma coisa que tinha muito assim, que eu pensava que era bom, era que eu não tinha coragem de falar não para as pessoas. Eu sempre dizia assim. E eu pensava que isso era bom, né? Aí, com a divina vontade, a gente vai compreendendo, assim, que às vezes o bem que você vai fazer para a pessoa é você dizer não mesmo. Né? A ordem da situação exige você falar não e é o bem maior que você está fazendo naquela situação. Né? E eu pensava né, que eu estava que eu estava fazendo o mais correto, o mais santo, né, o melhor. Mas era um fósforo no sol divino, né? Era um fósforo. Então a gente precisa desapegar do nosso querer, né? Da nossa forma de resolver as situações, né? De querer controlar as situações, de querer ser virtuoso, né? Assim, porque às vezes impregna na gente. É o que ele está falando, né? Mesmo a coisa mais santa. Então, as virtudes, a gente vê a virtude, coloca num patamar, que, como Jesus fala, né? Coloca ali como algo assim, principal, como assim, tá ali no centro, a virtude, né? Mesmo nas coisas santas, você tá vendo? Ele tá Mesmo nas falando. coisas Mas santas. é santo, nossa, não se dizer não, ser boa, proteger, né? Evitar que meu filho passe por situações é bom na nossa cabeça, né? E aí não é bem assim, né? Não. Então mostra como a gente enxerga finito, né? A gente precisa do olhar de Deus nas situações. A gente precisa da vontade de Deus para poder agir, né? Senão a gente não consegue produzir o bem que Deus realmente queria que a gente produzisse, né? Porque Deus sabe de repente assim que é importante para o seu filho, né? Ter que enfrentar isso, ter que passar por isso, para ele ser uma pessoa mais resiliente lá na frente na vida dele, né? Quando chegarem problemas maiores, ele saber encarar, ele saber enfrentar, saber lidar, né? Com esses problemas, ser uma pessoa forte, resiliente, né? Que tenha coragem mesmo. Enfim, então Deus vê assim muito além, né? Ele tem essa visão infinita. Então, acho que é isso assim que fica, né? Eu acho que é isso, mas é um trechão, hein? É muita informação aqui, né? Muita informação, muita coisa. Mas eu acho que é isso. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa a comentar? Tá aqui tentando olhar aqui é mais alguma coisa, porque é muita informação.
Muito grande isso que Jesus faz, né? A Luísa diz assim: agora, depois de ter me mantido por algum tempo toda coberta e escondida nele, em Jesus, né? Tanto que eu acreditava que não me deixaria mais, ouvia-o chamar os anjos, os santos, para que viessem ver o que fazia comigo e o modo como me tinha coberto sob sua adorável pessoa. É Olha. bem legal isso, né? Pra gente entender ali, tá todos presentes, né? Tá todo mundo assistindo, vamos dizer assim. Não é? Então, assim, tá todo mundo ali vendo, todos bem-aventurados. E essa vida, né? O valor dessa vida, né? Você vê o valor que é, porque o bem que vai se produzir disso, né, é para todos, não é só para quem está aqui, mas é para os bem-aventurados, é para as almas do purgatório. Então, assim, é a vida divina que está, né, ali vivendo em nós. Então, aonde está Deus, está todo mundo lá junto também, né? Então, assim, tá todo mundo assim, de olho em tudo, né? Prestando atenção, imagina, eu fico imaginando, meu Deus. Meu Deus do céu. É uma Muito responsabilidade grande. muito grande. É muita coisa, né? Todas as almas, é É um universal. agir divino, né, Andresa? É, agir realmente assim como Jesus, né? Totalmente desinteressado, né? Desprendido, assim, de qualquer resultado, de qualquer expectativa humana, sem querer nada em troca das outras pessoas, né? Doando de graça, gratuitamente, né? É a vida de Jesus mesmo em nós, né? E aí, né, aí a gente parece, como ele tá falando aqui, parece ser nada, né? É porque achei bem legal isso aqui também, essa nossa vida parece ser nada. Que quem olha de fora, uma vida normal, dia a dia, parece ser nada, que aí vai aqui, ó. Meu Jesus e minha vida, me parece que assim, não, cadê? Ai, eu acho que saiu, eu tava segurando, e agora pra achar? Não, não foi ela. Aqui. Meu Jesus e minha vida, me parece que se necessita completo sacrifício para fazer sua vontade e viver nela. À primeira vista parece nada. Não parece nada demais essa vida, né? Nada demais, parece nada. Mas depois, na prática, parece difícil. A gente vê na prática que não é tão fácil, não parece nada demais. Mas quando a gente vai viver a vida prática de Jesus, né, assim, ele faz a gente conhecer na teoria e para reafirmar essa verdade, e, como é que posso dizer, tomar posse, né, e a gente compreender mais, a gente precisa vivê-la. Então parece que de modo assim, parece ser muito de nada. É assim como as pessoas olham, parece que é uma vida de nada, né? Ninguém vê nada. Mas não é tão fácil assim, não, viu? Na prática, na teoria, nossa. Mas na prática, quando a gente vai ver, a gente vai ver que não é tão fácil assim, né? É tão interessante que parece ser fácil. E aí a gente, nossa, é incrível como a gente não questiona nada, né? Essas verdades. A gente, é por isso que tá falando, parece ser fácil. A gente não questiona nada, nada. A gente aceita, nossa, é aquele ponto. Né? Mas na prática, quando a gente vai viver, a gente vai ver que, né? Por isso que é necessária a vida prática, para poder firmar essas verdades, né? Porque não é tão fácil. É fácil e ao mesmo tempo não é. Né? Justamente por causa, né, das nossas vontades mesmo, de coisas ainda que tem, né? Como eu disse, nem é porque a divina vontade é difícil, é porque é a gente que impõe dificuldade. Então, É. por isso que na prática se torna difícil por causa das nossas coisas, ainda que tem ainda que esvaziar, que tirar, né? Eu achei bem interessante. Esse não ter nem sequer nas coisas santas no mesmo do bem, nem sequer um respiro de vontade própria. A natureza humana parece demasiado doloroso
Por isso jamais poderão as almas chegar, que ela, e aí ela perguntou, né? Por isso, jamais poderão as almas chegar a viver no teu querer com o total sacrifício de tudo. Porque parece ser difícil, né? É difícil na prática, é doloroso. E é bem interessante, eu achei isso aqui também. Que é estar nesse Aí corpo ele de fala, martírio. por isso que ele tá falando aí, tudo está em compreender. Se você compreender, não vai ser pesado, não vai ser difícil. Né? Quando você compreende, sai esse peso todo da vontade humana, né? Uhum. Sai o peso todo. Então, o tudo de viver essa vida, no querer essa vida total, é compreender o bem que ela é. Quem é ela, quem é você, e é tudo isso que a gente estava falando, né? Fazer, aí que ele fala que compreender o grande bem que lhes vem, com fazer minha vontade. Compreender quem é esta vontade, quem é que quer este sacrifício, e como esta vontade suprema não se adapta a ser entremeada e a conviver com uma vontade baixa, gente. Então, assim, não tem acordo, não tem esse daí, encaixar, né? Que as pessoas querem encaixar. Quero Deus, mas assim, do meu modo, né? Ah, eu vou. Tem muita gente assim na igreja, né? Viver lá, vai pra igreja, vamos dizer assim, né? Quero Deus, mas não largo mão, né? Das minhas coisas. Não largo mão dos meus sonhos, não largo mão do que eu quero. Então, não acho, meu filho, você tem que entender isso. Você tem que largar a mão, né? Pra você poder viver. Não dá pra conviver com as duas assim, querendo viver, né, as duas ali. E é isso, né? Nossa, foi tão grande que me veio à mente você falando, Andresa, que eu até viajei aqui, dei até uma viajada. Ah, meu Deus do céu. Que incrível, né? Assim, todas essas informações que Jesus vem nos trazer. Ai, meu Deus. É difícil, né? Comprar fora, eu entendo, eu sei. É difícil a gente comprar e fazer assim, mas É, aí colocar, né, em palavras Jesus é difícil. me deu uma informação que eu tô processando ainda, né? Tem que processar para saber botar para fora. E aí, como ele tá falando aqui, né? Quando você processa aí ele fala aqui, né? Que aí, ele continuando, né? Sobre fazer esse sacrifício, como essa vontade suprema não se adapta a ser entremeada e a conviver com a vontade baixa, pequena e finita, ela quer tornar eterna. Então, ele quer tomar, né? Essa vontade finita e torná-las eternas, divinas, os atos da alma que quer viver em minha vontade. E como pode fazer isto se ela quer pôr o alento de vontade humana? Então, como é que vai ser universal? Como é que vai produzir vida, orvalhos benéficos com querendo colocar o seu alento? Seu alento não tem vida, não tem nada. O que, que você quer? O que, que você quer? Não tem. Então, não tem como conviver as duas. Porque uma não tem vida nenhuma. Não tem, não produz nada de bom, né? Então ele quer pôr o dele, que o dele tem vida, o dele produz bem e é um bem que vai para todos, né? Não é um bem individual que fica só naquela caixinha, que é, né? A vontade humana tem muito isso, né? Só naquele, né? Naquela caixinha, não. Então ele quer tomar essa vontade que é finita, pequena, baixa e torná-la, né? Vamos dizer assim, grande, né, com a vida dele infinita, um bem que não é só para si, como é na vontade humana, mas que é um bem para si e que se expande para todos. E como a gente estava falando, né, para os bem-aventurados, que estão todos esperando esses conhecimentos, né, esse bem, chegar lá, né, do que é produzido de cada ato, as almas do purgatório e aqui, né. Então, assim, muito bem, é muita coisa. Então, qual é que é melhor, hein? Como é que a gente ainda vai querer a nossa, né? Quando a gente entende isso, né? Num instante, assim, né? É muito poderosa essa vontade divina, né? E É verdade. realmente.
ela tem uma potência mesmo, como foi no trecho que a gente meditou esses dias, ela tem uma potência que a gente não consegue dizer não para ela, né? Ela é dominadora, assim, de uma forma que Isso. não dá vida, a gente não consegue dar vida à nossa vontade, nem que a gente queira, nem que a gente tente e force, mas é incrível como não vai, Era isso não mesmo vai. que eu tava pensando. E eu esqueci porque eu dei uma viajada. É que assim, a gente fica tão convencido mesmo de que a vontade de Deus que é boa, né, que a gente não tem mais vontade de fazer a nossa. A gente não tem mais pernas para para fazer a nossa vontade humana andar. Porque no fundo, no fundo, a vontade humana, ela se manifesta porque ela pensa que ela está fazendo o melhor, que ela está fazendo melhor do que o que Deus queria. Era isso que o Adão e a Eva pensavam, né? Que eles estavam fazendo a melhor coisa quando eles pecaram. Eles duvidaram da vontade de Deus, que era melhor. Eles duvidaram, né? Eles escolheram a vontade deles. Então, há uma dor, né, em renunciar à nossa vontade própria, enquanto a gente pensa que ela é a melhor. Quando a gente se convence do contrário, que a vontade de Deus que é a melhor, e a gente compreende isso e a gente conhece, aí a gente ama, então não dói mais, né? Não dói mais sacrificar a vontade, né? Então eu entendi dessa forma. Tinha outra coisa, mas meu Deus, tô esquecendo de tudo. É porque é tanta informação pra gente, assim, ordenar na cabeça da gente, assim, encaixando, né? Eu sei como é que é, muita informação e a gente quer falar assim, quer que saia tudo, mas a gente não consegue, né? Tem que ser um gole-gole, pedaço por pedaço, que a gente não É, consegue falar tudo. A gente tá com tudo na cabeça, a gente quer pôr tudo pra fora, e é difícil mesmo. se eu pudesse dizer assim, Andressa, fala de novo pra ver se eu lembro. Ai, ai. Ah, mas eu acho que é isso, né? É muita coisa aqui. Se a gente for ficar aqui, é muita Ah, informação, sim. ainda ficar horas. Era da infertilidade, né? Que eu tava pensando assim. Nossa, por isso que as pessoas são tão infelizes. Até o povo da igreja mesmo. Eu vejo o povo da igreja tão infeliz. Né? Eu vejo, Andresa, assim, o povo. Né? A gente tem até depressão, assim, sei lá. É porque eles não têm a vida fértil, não têm a vida na divina vontade, eles não têm a vontade divina. A vontade divina que permite a nossa vida ser fértil. Então, os atos que eles fazem não têm essa potência de serem atos universais, né? Como você estava falando. Atos que produzem, que geram bens universais no passado, presente e futuro. Atos que estão girando eternamente. Isso não tem isso, as outras pessoas não têm isso, né? Então elas estão nessa, como é que Jesus fala? Nessa vontade baixa, né, que você falou, que não tem vida, não produz vida, é infértil, né? Aí as pessoas elas só sentem assim que elas estão sendo úteis, que elas estão sendo férteis quando elas estão, sei lá, pregando, servindo na igreja, quando elas estão fazendo alguma coisa assim, ou rezando por alguém, aí é que elas sentem que estão produzindo alguma fertilidade, né? Mas o resto da vida delas, elas sentem essa dor, essa tristeza de serem inférteis, né? Elas não têm vida, só vê, só tem aquela vida, e é como a gente tá falando, só acha que o relacionamento com Deus é só no momento que você para, ou que você para e vai rezar o texto, faz uma oração, ou vai ler a palavra, ou tá fazendo alguma coisa ali, né? Ali na igreja, né? Como você falou, pregando, tá na igreja mesmo. Então é só nesses momentos, né? E aí a gente vê, né, que muitos vão para esses acampamentos, nossa,
se arrepia e a gente vê que fica tudo lá, né? Mudou tudo. Aí quando chega, vai para a vida, né? Na realidade, cai, esquece tudo daquilo que viveu lá, né? Porque é só naquele momento ali, né? Para elas é ali. E aí não leva isso para a vida, né? Não vê Deus na vida, no seu dia a dia, né? Nas coisas, né? Nossa, é muito sério isso, né? A vontade humana faz a vida da pessoa ser infértil. Não é fértil, né? Então, assim, meu Deus, como é urgente que as pessoas conheçam a divina vontade. Que elas vão sentir a verdadeira alegria de, de dar um sentido para cada ato delas, de gerar vida com cada ato delas, de nada ser em vão. Isso, e esse conhecimento, né? Ela vai perder tempo pensando tanta bobagem, né? E vai ver quanto tem valor a vida dela em Deus, né? A vida para ela é valiosa para Deus, né? A vida dela é valiosa. Né? E cada coisinha da vida dela para Deus é muito valioso, até as mínimas, as mais insignificantes que elas não. Né? Como é bom, meu Deus do céu. É muito bom quando a gente entende a nossa, essa nossa vida na vontade, assim. Então, tudo é muito precioso. É muito precioso, muito valioso. Tem muito valor, tem muita vida em tudo. A gente vê vida demais em tudo. Muda demais, né? Por isso que a gente não fica naquela infelicidade, naquele peso, é difícil. E pelo contrário, né? Porque a gente se sente assim como se a gente estivesse flutuando na vida. Não sei nem dizer, mas é a palavra que veio. Não é? A gente se sente assim, é como ele fala, né? A gente está suspenso entre céu e terra, está suspenso, porque realmente não é. É como a gente estivesse flutuando. É a primeira palavra, assim. Não é nada pesado, é tão bom. Então, assim, e aí é como ele fala, a gente quando entende isso, né? Que essa vida aqui em si mesmo não tem valor nenhum, e aí tudo que a gente quer é só Deus, né? Me leva logo, me leva logo. E aí a gente só quer ficar aqui porque. E a gente sente essa felicidade aqui, mesmo querendo ir, por causa da vontade divina, que é a vontade de Deus. Então a gente se sente feliz, né? Por toda a nossa vida, por tudo que a gente passa, pelo nosso ofício, o estado, né? Que ele nos colocou. Então aí ele se sente feliz, mesmo querendo ir. Ao mesmo tempo se sente feliz por estar aqui, porque aqui ele pode produzir, pode criar muita gente. Quando vai para lá já, né, já foi, né? Como ele fala assim, já viveu. E quando a gente está aqui, ele pode trabalhar, pode criar, pode já. Então é aí, quando a gente entende isso, uau, tá bom, vou ficar aqui até. Eu quero ir, mas ao mesmo tempo quero ficar, porque eu quero que o Senhor produza muito, crie muito, forme muita vida, faça muita coisa, né? Sim, é isso. Então vamos agradecer, né, Andresa? Fazer a oração final? Sim. Então vamos lá, e o meu menino já acordou, já veio aqui, olhou, já viu aqui umas duas vezes, já viu olhar, já viu atrás. Então, é isso, agradecer, é como a gente falou, né, muita coisa, se a gente for, né, aqui parar aqui, a gente não sai nem tão cedo aqui, porque é muita coisa, muita informação. Então, agradecer a Deus, né, por esse momento, né, por essas luzes, por essas verdades, né, que essas verdades alcancem, né, esses frutos, esses orvalhos benéficos alcancem as almas, né, de ver quanto essa vida, quanto a vida delas é valiosa para Deus, e quanto tem valor essa vida, né? E, e é isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a Venha a nós nós o o vosso vosso reino, reino, seja seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim na assim na terra terra como como no no céu. céu. O pão O pão nosso de nosso de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje, hoje, perdoai as perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E Não nos não nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o O Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, e mulheres, bendito é o bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora hora de de nossa nossa morte. Amém. morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Como era era no no princípio, princípio, agora e agora e sempre. Amém. sempre. Amém. Estivemos reunidos, continuaremos reunidos em nome do Pai, Do e do Filho e Filho do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Obrigada, Andresa. Nada. Tenha um bom Tchau. dia. Tchau, tchau.
Tchau, bom dia.